Tá, pode ir. Boa noite, senhoras e senhores. Estou com o Santi Roy, chefe da Grindhouse aqui em Pinheiros, São Paulo. Alguns já conhecem bastante a história dele por eu falar, mas a gente vai fazer algumas perguntas. Então, Santi, a primeira pergunta que eu queria fazer para ti é uma pergunta técnica. A gente sempre ouve tu falar nas redes, enfim, sobre tentativa e erro e a execução das receitas. Queria que tu me respondesse se na tentativa e erro existe uma desistência da receita ou se ajusta até o final, e o que tu pode falar mais para nós sobre isso. Tá, eu tento sempre dividir um pouco o que é o meu gosto e o que é comercial. Então, às vezes, uma receita que eu botei na minha cabeça, eu vou tentativa e erro, mas uma coisa que você vai fazer uma receita lá, da prova, coisa pra você em casa, outra coisa é replicar isso no comércio. Então, às vezes, mesmo que a gente faça uma receita que ela teoricamente dá tudo certo, às vezes a possibilidade de conseguir insumos padronizados em grande quantidade temporariamente, tem várias coisas, às vezes os clientes não estão preparados para aquilo, então ela sai um pouco às vezes do erro. O que seria o erro? Ela não ficou boa, ou ela não vende bem. Então, quando eu faço tentativa e erro, basicamente é tentar adaptar o que eu gostaria de comer no lugar se eu fosse como cliente, adaptar para um estilo de parrilha que a gente serve, né? Isso envolve custos também? Envolve ficha técnica, custos, fornecedores, padronização, tempo, logística. Isso, agora quando todos os planetas se alinham, quando tudo dá certo, aí é aquilo. A receita às vezes funciona, mas não é a logística que a gente tem aqui. Será que ela não vai travar muito? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o cogumelo. É bom porque atende as pessoas que não comem carne e tal. Só que cada vez que entra o cogumelo, trava, fode. Então eu vejo isso como uma receita que eu gosto, muito mais como erro. Porque ela trava muito, dá muito trabalho para ser feito. E você não vai vender o cogumelo muito caro. Então é um prato que tem que ser relativamente barato, mas que dá muito trabalho para fazer para a logística. Então não deixa de ser erro. Perfeito. Vou te perguntar, na parrilla argentina, sim, queimador certo? Ou tu trouxe isso de lá, essa de usar só a lenha embaixo da grelha e eliminou o queimador? Existe isso, trouxe uma coisa de lá? Ou isso é mais uma... Não tô fazendo a pergunta ainda, tá, Amanda? É só Tá. A próxima pergunta de número 2. Eu acompanho já o Santi há bastante tempo e ele há muito tempo não usa mais o queimador, e quem sabe do que eu tô falando sabe que é o queimador onde é produzido a brasa ali que vai debaixo da grelha na questão da parrilla. Ele não usa isso há muito tempo e eu queria perguntar para ele se a gente poderia chamar o churrasco dele hoje de novo churrasco ou assado argentino, no quesito braserito, onde a gente sabe que ele usa somente a lenha e, mais do que isso, assa direto no fogo sem a brasa. Vamos lá, uma pergunta um pouco, a resposta é tão complexa quanto a pergunta. Na verdade, eu não gosto de generalizar, então, o churrasco argentino, mas sim, a maioria das parrillas argentinas de Buenos Aires, que são estabelecimentos comerciais com um espaço pequeno, usam do queimador para tentar replicar o campo. E aqui a minha ideia é voltar para o campo. Então seria um novo churrasco, que na verdade é o mais antigo churrasco. Por quê? Porque o queimador, pelo seu espaço reduzido, o argentino usa muito a brasa, o calor da brasa. Só que tem um porém, qual que é a pegada aí? A gente não tem, pelo menos aqui em São Paulo, a lenha e o carvão semelhantes ao que tem na Argentina. São lenhas e carvões que duram muito, eles queimam, faz um tapete de brasa que dura 2, 3 anos facilmente. E aqui, infelizmente, como é muito mais úmido, a gente tem eucalipto, frutíferas, pinos, então são outros tipos de madeiras que eles não têm esse rendimento. Então o que acontece para quem tem queimador aqui? Você fica com uma caixa de fogo, você tem um funcionário, um coitado, um coitado lá, pegando fogo, muita calor do caralho, cai aquela brasa, você arrasta e ela dura 20 minutos. E aí você já tem que fazer mais, e arrastar, e já esfriou. Então não é a mesma brasa que tem na Argentina, esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é que saiu um pouco
da tradição da parrilla, do queimador, e fazer uma grelha tipo sushi, que a galera fica na frente da grelha. Isso possibilitaria também a caixa de fogo. E por último, eu voltei ancestralmente pro Gaúcho, porque o Gaúcho é um fogo de campo, então em campo aberto. Tu vai na fogueira e coloca uma grelha em cima. Então eu vou sair um pouco daquele caminho que estava todo mundo indo para a parrilla do queimador, queimadores novos, queimadores com queimador, quando na verdade o problema não é o queimador, é a lenha. E é um formato com efeito que aqui não se sustenta, a gente não consegue ter acesso a essas lenhas em carvões da Patagônia ou da região de Entre Rios. Muita gente queria conversar, a gente ia botar a cara e tinha que ficar virando pro Já que eu fiz quando a gente fez a nota que a gente estava no segundo restaurante. Essa é a gente é o nosso segundo restaurante. Quando eu fiz, tu já tinha feito. A gente está um ano só nesse novo. Agora dia 20 de julho foi um ano, tu já tinha feito. Sabe como é que eu fiz? Eu não consegui fazer de frente, mas eu fiz de lado. De lado. Eu falei, de frente a gente não vai conseguir, porque era o cu dele lá, e lá é treta, Se ele tirar seu pé, não, treta. fazer parrilha dentro de um container, ou você é um mongoloide ou você é um gênio. Foi treta. Foi treta, não vamos descobrir nos próximos meses. A gente vai, ô Sandy, a gente vai te levar lá. Por enquanto Vai lá a gente visitar. Não, ô Sandy. É que eu sei agora depois que tu for com a gente. Olha, Não vai eu ter. indo Tem que ser antes. Argentina, tem que ver se vai caminho. Mas a gente tem um espaço lá em Gravataí, na nossa cidade, que lá é bem interior na cidade. Tá. É 30 km por hora, chama Esfera Glamping. Mas É peraí. aqueles glamping no meio do Mas mato. eu indo pra Buenos Aires, eu faço mais ou menos por ali. Passa, cara, tu vai passar na freeway. Não, eu vou lá. Tu vai estar 10 km do nosso estabelecimento. Pronto, eu vou comer, eu vou dormir lá no container, vou precisar Pode de lá. dormir. Vai lá. Tu pode dormir nesse glamping, onde eu trabalho com eventos também, eu sou residente lá nesse glamping, sou gastronomia residente, é vários domos geodésio, no meio do mato, Eu vou dormir à noite, porque eu tenho que... Vai adorar, vai adorar. lá tu pode Mas eu vou- parar na hora e ir lá. Eu vou te chamar no Instagram, Já vou reservar, depois eu ele passa... entendo que tu... Mas pode reservar esse espaço, pode até reservar lá. Passa mais ou menos. Cara, se eu falar pro dono de lá que tu vai ficar lá, Não, vou. eu até nem vou Não precisa achar lugar pra ficar, Tá, velho. e tu pode passar na parede do lá de flor, mas isso aí eu acho que eu não quero também te mudar depois. Foi? Buenas, então, la finaleira, grande finale. A pergunta é, agora nos próximos meses, no próximo mês, desculpa, em agosto a gente vai ter um evento que é um dos maiores do país de churrasco, que é a churrascada. O Santi vai estar participando, ele já participou outras vezes. É 10 anos desse evento e a gente vai ter a presença do Francis Malman, que é um assador, um chefe argentino também, muito renomado. E, enfim, vamos ter o Santi ao lado desse cara e eu queria perguntar para ele como que é a sensação e o quão isso é relevante na linha do tempo dele, tá no mesmo evento onde vai ter o Francis Malman assando também. Bom, o Francis Malman tem uma história já muito longa. Tem um livro dele assinado bem de churrasco, da gastronomia francesa. Minha tia foi contador dele, então a gente teve um negócio assim, de muito tempo que eu conheço ele, o trabalho dele. E ele a gente é uma referência, né? Porque o cara meio que colocou todo o assado argentino em evidência através desse conhecimento online, chef table e tudo mais. Então é um cara que tem muito conhecimento, muita base de gastronomias gerais, francesas, europeias em geral, ibérica, e que traz isso com uma pegada patagônica, com uma pegada austral, com uma pegada primordial também. Então é um cara que é uma referência. Ficou muito em evidência, ficou até em demasia assim. Então eu não sei o que esperar, não sei qual vai ser a timeline do espaço do cara, mas eu com certeza me identifico com o trabalho dele, vou querer estar próximo, vou querer aprender se possível. E a gente vai estar no mesmo evento, só que em conhecimentos, eu não sei exatamente qual vai ser a participação dele, qual vai ser. A minha participação vai ser uma desossa. Vou fazer tipo novas lenhas lá dentro. Vão ser duas carcaças simultâneas, com o espelhado, então eu só
tá muito clara, mas tomara que eu tenha um tempo pra conhecê-lo pessoalmente, né, que eu conheço. E acho que ele soma pra caramba pro evento, que é tão genuíno e pioneiro aqui no Brasil, que é o churrascado. Pode ir. Bueno, queria agradecer então ao Sancho pelo tempo que dedicado. A gente comeu churrasco, tomou umas e bebeu uma cerveja. Vou lá visitar. Ah, vamos esperar. Bom, tem clientes, amigos agora, né? Mais do que clientes, como vocês que acompanham, entendem a proposta, vivem também um pouco disso, né? Pra gente é muito prazeroso, cara, porque a gente fez isso com esse intuito. A gente fez um negócio genuíno para as pessoas que têm churrasco e felizes, né? Então a gente tem os dois mundos, porque a gente odeia a gente, um monte de briga, crítica, mas tem essa galera que fala, pô, isso pra gente motiva demais, cara. Ver vocês entendendo a nossa proposta é do caralho. Obrigado. E a gente já te falou o requisito pra entrar na nossa empresa, né? Lembrando que tem que Tem que seguir o Santi. seguir o Santi para trabalhar com a gente. Valeu.